Jake, depois de 17 anos, vamos eliminar sua posição. Meu chefe disse com frieza. Esvazie sua mesa até o fim do dia. Meu nome é Jake Wilson, tenho 54 anos, e até aquela manhã de segunda-feira, eu era analista sênior de sistemas na Meridian Technologies, em Columbus, Ohio. Por quase 2 décadas, fui a base do departamento de TI, desde os tempos da internet de escada até a migração para a nuvem. 3 CEOs vieram e foram, enquanto eu continuei lá, treinando cada novo funcionário, recuperando arquivos perdidos, trabalhando em finais de semana e feriados sem nunca pedir promoção ou reconhecimento. Então, quando Daniel me chamou para sua sala com Vanessa do RH já sentada, eu soube antes mesmo de ele falar. O clima tinha mudado semanas antes. Eu entendo completamente, respondi, acenando com a cabeça. Saí sem dizer mais nada, sem raiva, sem súplicas, apenas um reconhecimento silencioso. De volta à minha mesa, vi os funcionários mais jovens me olharem de relance e depois voltarem rápido para suas telas. As notícias correm rápido. A maioria deles eram programadores que eu mesmo treinei. Bons garotos, mas eles não faziam ideia do que estava por trás dos sistemas ou de como a estrutura antiga funcionava. Nenhum deles sabia usar o software personalizado que criei ou acessar os dados escondidos 3 camadas abaixo em cada sistema. Comecei a empacotar meus pertences com calma. Foto da família, caneca de café que meu filho fez no ensino médio, o pequeno cacto que de alguma forma sobreviveu 17 anos sob luz fluorescente. Bethany do marketing passou lá, o rosto cheio de preocupação. Jake, acabei de saber, isso é um absurdo. Você praticamente construiu essa empresa. Dei de ombros. As empresas mudam de rumo, mas sem aviso, depois de tudo que você fez. A voz dela começou a subir, chamando atenção. Tá tudo bem, respondi em voz baixa. Sério? Não estava tudo bem, mas eu não ia causar cena. Quando estava saindo, Daniel saiu da sala só para me ver ir embora. Sem tchau, sem aperto de mão. Só para ter certeza de que eu realmente estava indo. O que ninguém se preocupou em perceber ao longo dos anos é que eu me tornei a pessoa mais importante daquele prédio. Não por ser incrível, mas por ser cuidadoso. Documentei tudo. Criei protocolos de auditoria segura anos atrás para rastrear acessos indevidos a pedido do jurídico durante um escândalo antigo, e eu também tinha cópias. No carro, fiquei um tempo parado, olhando para o prédio de 12 andares, onde passei a maior parte da minha vida adulta. O crachá de segurança que acabei de entregar já tinha sido renovado 16 vezes. Liguei o carro e fui para casa. Eles não fazem ideia do que vai acontecer na quarta-feira. Trabalhava na Meridian desde que eram só 2 andares num centro comercial. Comecei quando minha filha Olivia ainda estava no jardim de infância. Agora ela estava terminando a pós-graduação. A empresa cresceu, e eu cresci junto. Recusei ofertas de outras empresas, porque lealdade era importante para mim. Minha esposa, Andrea, costumava brincar que os servidores eram minha segunda família. Ela não estava totalmente errada. Eu conhecia cada sistema, cada atalho, cada solução escondida para problemas que os chefes nem sabiam que existiam. A estrutura que construí sobreviveu a 3 aquisições e várias inovações que a direção adotava e depois largava poucos meses depois. Daniel virou meu chefe há 5 anos. Um tipo jovem, com MBA, que chamava nosso setor de recursos de TI em vez de pessoas. Ele falava sobre simplificar, eficiência, transformação digital, palavras da moda que sempre significavam fazer mais com menos. No começo, tentei ajudá-lo a entender nossos sistemas, a complexidade escondida após tantos anos de crescimento e mudanças. Precisamos pensar no futuro, ele dizia nas reuniões, olhando direto por cima de mim. 6 meses atrás, ele contratou um consultor chamado Jason Phillips. Terno caro, aperto de mão firme, diploma de Stanford bem destacado no perfil do LinkedIn. Eles viviam reunidos em salas de conferência, falando baixo sempre que eu passava. 3 meses atrás,
Percebi que estavam mudando meus acessos aos poucos. Nada óbvio, só pequenas mudanças nos controles administrativos. Eu poderia ter reclamado, mas em vez disso, observei. Anotei tudo. Você parece distraído ultimamente, Andrea disse uma noite enquanto estávamos sentados na varanda. Está tudo bem no trabalho? Assenti com a cabeça, tomando um gole da minha cerveja. Só mudanças, nada que eu já não tenha visto antes. Mas essas mudanças pareciam diferentes. Estavam me deixando de lado nas reuniões. Os e-mails sobre atualizações de sistema pararam de me incluir. Membros mais jovens da equipe foram colocados em projetos que normalmente seriam meus. Então encontrei algo. Um memorando geral da empresa sobre iniciativas de modernização que nunca tinham sido compartilhadas comigo. Ele explicava uma reestruturação completa do departamento de TI com nova liderança, Jason Phillips. Meu cargo nem aparecia no novo organograma. Naquele mesmo dia, descobri outra coisa. Durante uma verificação de segurança rotineira, uma daquelas tarefas de fundo que ninguém mais fazia, notei padrões estranhos no nosso software financeiro. Transferências regulares para um fornecedor que eu não conhecia. Apex Solutions Group. Uma busca rápida mostrou que tinha sido registrada no ano passado, com um endereço comercial que levava a uma loja da UPS. Os pagamentos autorizados começaram pequenos, mas estavam crescendo a cada mês. Não falei nada, só anotei, copiei os registros e continuei observando. Às vezes, o homem quieto no canto vê tudo exatamente porque todos acham que ele não vê nada. Na manhã seguinte à minha demissão, sentei no meu escritório em casa, olhando para meu notebook pessoal. Nenhum alarme me acordou. Nenhum trajeto me esperava. Só silêncio e o peso do que tinha acontecido. Andrea trouxe meu café e colocou ao meu lado sem dizer nada. Depois de 19 anos de casamento, ela sabia quando eu precisava de espaço. Vou ao mercado, ela disse depois de um tempo. Precisa de alguma coisa? Balancei a cabeça. Quando ela saiu, destranquei a gaveta debaixo da minha mesa e tirei um pendrive. Um dos vários que guardava com cuidado. A política da empresa proibia levar dados. Mas anos atrás, quando o setor jurídico precisava de um sistema de auditoria para investigar possíveis ameaças internas, deixei claro que precisava de backups fora da empresa. Eles autorizaram por escrito, depois esqueceram. Conectei um pendrive e comecei a revisar os arquivos. E-mails internos. Atas de reuniões às quais eu nem deveria ter acesso. Registros financeiros que funcionários comuns nunca veriam. E lá estava. Todo o histórico de pagamentos para a Apex Solutions Group. Quase 1,8 milhões de dólares em 18 meses. A cadeia de aprovações levava direto ao nosso CFO, Brian Wilcox. Fui mais fundo, cruzando datas e números até o padrão ficar claro. Os pagamentos combinavam perfeitamente com uma série de renovações de licenças de software que usávamos em toda a empresa. Mas os valores estavam inflados. Às vezes 15%, às vezes 20%. Pequeno o bastante para não levantar suspeitas imediatas. Grande o bastante para somar uma boa quantia. Busquei o registro da empresa Apex Solutions Group. O dono listado era Thomas Wilcox. Uma busca rápida nas redes sociais confirmou o que eu já suspeitava. Cunhado do Brian. Eles estavam desviando dinheiro da empresa com sobrepreço falso em despesas verdadeiras. Me encostei na cadeira, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era raiva, exatamente. Era algo mais frio, mais focado. Por 17 anos, resolvi problemas, consertei sistemas, protegi dados. Fui o cara confiável, a presença firme que nunca causava problemas, e me descartaram como se eu fosse um equipamento velho. Meu celular vibrou com uma mensagem do Steven, um analista júnior que eu tinha orientado nos últimos 2 anos. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Foi uma baita injustiça. O Phillips já está se mudando para sua antiga sala. Deixei o celular de lado sem responder. Agora tudo fazia sentido. Daniel e o CFO precisavam me tirar do caminho antes que alguém ligasse os pontos sobre o esquema deles. Provavelmente, acharam que as provas sumiriam junto comigo.
que eu era só um cara de TI envelhecido que não entendia de finanças modernas. Abri meu e-mail e comecei a escrever uma mensagem para o conselho de diretores. Depois parei, com o dedo sobre o botão de enviar. Muito direto. Muito fácil de ignorar como acusação amarga de um funcionário demitido. Eu precisava de vantagem. Precisão. Um jeito de expor a fraude que não pudesse ser ignorada ou encoberta. Apaguei o rascunho e comecei a fazer planos. Amanhã era quarta-feira, dia da reunião do conselho. Os relatórios financeiros trimestrais seriam apresentados. Bônus seriam aprovados. Momento perfeito. Fechei o notebook e fui até a janela da sala, olhando para o bairro onde criamos nossos filhos e construímos nossa vida. Pela primeira vez desde ontem, eu sorri. Na manhã de quarta-feira, sentei no carro do outro lado da rua da sede da Meridian, observando os funcionários entrando pelas portas giratórias. No banco do passageiro estava meu notebook, conectado a uma conta de e-mail que criei anos atrás para testes de segurança. Uma que parecia ser do domínio interno da empresa, mas não aparecia no diretório principal. Exatamente às 9h15, enviei meu primeiro movimento. Um e-mail para Daniel com o assunto: irregularidades financeiras, revisão urgente necessária, e um resumo básico do que eu tinha encontrado sobre os pagamentos da Apex. Incluí só detalhes suficientes para parecer sério, mas deixei de fora a ligação com o cunhado. Se Daniel estivesse envolvido, ele ia entrar em pânico. Se não estivesse, ele investigaria. De qualquer forma, eu aprenderia algo. Às 9h45, meu celular tocou. Número do Daniel. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dele foi direta: Jake, precisamos falar sobre seu e-mail imediatamente. Me ligue de volta. Não liguei. Em vez disso, fui a uma cafeteria, abri o notebook e esperei. Às 10h30, outro e-mail apareceu. Dessa vez da Vanessa do RH. Sr. Wilson, recebemos uma mensagem preocupante que pode violar seu acordo de desligamento. Por favor, pare de entrar em contato com funcionários da Meridian e lembre-se de suas obrigações de confidencialidade. Qualquer nova tentativa pode resultar em ação legal. Então era assim que eles queriam jogar. Ameaçar, ignorar, isolar. Eu não tinha assinado nenhum acordo de desligamento. Ao meio-dia, fui até meu banco e acessei meu cofre. Lá dentro estava outro backup. Mais antigo, mas com informações importantes que não estavam nos outros dispositivos. Entre os arquivos, estavam protocolos de segurança originais que eu tinha criado, com registros de quem acessava quais sistemas e quando as mudanças eram feitas. De acordo com esses registros, Brian Wilcox pediu acesso ampliado aos sistemas financeiros exatamente há 18 meses, quando os pagamentos para a Apex começaram. De volta para casa, encontrei mais 3 chamadas perdidas. Daniel, Vanessa e agora, Jason Phillips. Eu não esperava que ele se envolvesse tão rápido. Interessante. Verifiquei meu e-mail pessoal e encontrei uma mensagem do Steven, marcada como urgente. Jake, estão dizendo que você enviou um e-mail maluco sobre fraude financeira. Phillips chamou uma reunião de emergência. Está todo mundo comentando. Eles estão bloqueando seu acesso a tudo, até arquivos antigos que precisamos para trabalhar. O que está acontecendo? Pobre garoto. Pegou o fogo cruzado. Respondi rapidamente. Não se envolva, Steven. Só observe. Às 15 horas, meu telefone fixo tocou. Um número que eu não usava para negócios há anos. Atendi, mas não falei nada. Jake? É o Brian Wilcox. A voz dele era firme, controlada. Precisamos conversar sobre suas preocupações. Acho que houve um mal-entendido. É assim que você chama isso? Perguntei. Olha, períodos de mudança são sempre complicados. Se você tem dúvidas sobre as finanças da empresa, existem canais adequados. Como o conselho? Interrompi. Silêncio, então. O conselho não precisa ser incomodado com detalhes operacionais. Por que não marcamos uma conversa amanhã? Só você e eu. Podemos resolver isso. Desculpe, amanhã estou ocupado.
Respondi. Além disso, acho que o conselho vai se interessar bastante pela Apex Solutions Group e pelo seu cunhado. A respiração presa dele me contou tudo. Você está cometendo um erro sério, ele disse por fim. Podemos consertar isso. Uma boa rescisão, referências, o que você precisar. Adeus, Brian, eu disse e desliguei. Em 10 minutos, Vanessa mandou outro e-mail. De repente, meu pacote de rescisão tinha dobrado, com um contrato anexo exigindo total sigilo sobre todos os assuntos da empresa. Agora eles estavam correndo, mas ainda achavam que era só uma tentativa de chantagem simples. Não faziam ideia do que estava vindo. A manhã de quinta-feira trouxe clareza e confirmação. Passei a noite vasculhando anos de dados, ligando pontos que antes eu tinha ignorado. O esquema da Apex não foi o primeiro projeto criativo de contabilidade do Brian. 3 anos atrás, pouco depois de ele virar CFO, outro padrão apareceu. Pagamentos de consultoria para uma empresa chamada Lakeside Business Solutions. Nome diferente, mesmo truque. Faturas infladas por serviços prestados em parte ou nem realizados. Rastreando o registro da Lakeside, encontrei outro nome. Patricia Wilcox, esposa de Brian. A mulher aparentemente era CEO de uma empresa sem site, sem funcionários e com endereço virtual. Mas a maior descoberta veio quando olhei os arquivos de e-mails. Daniel não só sabia desses acordos, como ajudou a fazer tudo acontecer. Em troca, o departamento dele recebia aumento de orçamento, enquanto outros sofriam cortes. Ele foi trazido justamente porque o diretor anterior começou a fazer perguntas sobre os gastos de TI. Até Jason Phillips estava envolvido. A empresa dele foi contratada de um jeito fora do comum, pulando os processos normais. O papel real dele não era modernizar a TI, era eliminar a única pessoa que poderia perceber os padrões financeiros. Europa. O esquema era simples e inteligente. Criar fornecedores que pareciam reais, aprovar pagamentos inflados e dividir o lucro. Como serviços de verdade estavam sendo prestados, só que com preço maior. Os auditores que procuravam fraudes totais não achavam nada. Em 3 anos, desviaram quase 4,3 milhões de dólares. Reuni tudo em um relatório completo. Planilhas mostrando o aumento dos valores, registros de empresas ligando os nomes à família de Brian, e-mails provando que Daniel sabia de tudo e participou. Então fiz algo que eles não esperavam. Entrei em contato com Robert Chen, um membro do conselho com quem trabalhei anos atrás durante uma implementação de segurança. Ele estava semi-aposentado, mas ainda ia às reuniões trimestrais. Jake Wilson, ele disse, atendendo no segundo toque. Quanto tempo? Ouvi dizer que você saiu da Meridian. Não foi escolha minha. Respondi. Robert, preciso de 15 minutos do seu tempo. É importante. Silêncio depois. Isso tem a ver com o motivo de o Brian e o Daniel estarem tensos e sempre juntos. A reunião do conselho ontem estava tensa. Provavelmente, ele riu. Sempre achei que você sabia onde os segredos estavam escondidos. Onde podemos nos encontrar? 1 hora depois, estávamos sentados num parque, a 5 quilômetros da sede. Entreguei a ele um envelope lacrado com um resumo impresso e um pendrive. Isso é tudo, eu disse. Datas, valores, conexões. Não quero meu emprego de volta. Não quero dinheiro. Só quero que as pessoas certas saibam. Robert me observou. Por que veio até mim? Porque você realmente lê os relatórios de auditoria. Eu te vi nas reuniões. Você faz perguntas. Ele assentiu devagar. Tem uma reunião de emergência do conselho amanhã. Revisão do comitê financeiro. Ótimo momento. Jake, ele disse guardando o envelope. Se isso for verdade, as consequências serão sérias. Estou contando com isso. Enquanto voltava para o carro, meu celular vibrou com uma mensagem da Andrea. Um homem chamado Jason Phillips passou aqui em casa procurando você. Disse que era urgente. Disse que você não estava. Eles estavam ficando desesperados. Ótimo. Naquela tarde, recebi propostas de trabalho de 2 empresas concorrentes, ambas para cargos bem acima do que eu tinha antes.
As duas oferecendo bons bônus de contratação. A notícia da minha saída repentina já tinha se espalhado. Ignorei todas por enquanto. Não era sobre conseguir outro emprego. Era sobre terminar o que eles começaram. Naquela noite, usando credenciais que já deveriam ter sido canceladas, mas não foram. Transição de TI mal feita, Jason. Acessei o servidor de e-mails da empresa uma última vez e agendei uma mensagem para ser enviada a todos os membros do conselho às 8 horas da manhã seguinte, antes de aprovarem 2 bônus. Leiam isso. Em anexo estava meu relatório completo. A sexta-feira amanheceu clara e bonita. Sentei na varanda com meu café, vendo o bairro acordar. Sem despertador, sem trânsito, só esperando. Às 8 horas em ponto, meu e-mail agendado foi entregue aos membros do conselho. Às 8h17, meu celular começou a tocar. Números que eu não conhecia. Provavelmente assistentes dos conselheiros tentando falar comigo. Deixei todos irem direto para o correio de voz. Às 9 horas da manhã, a reunião de emergência do comitê financeiro começaria. Robert Chen estaria lá com minha documentação em mãos, observando as reações quando meu e-mail fosse descoberto e discutido. Às 9h32, Stephen mandou mensagem. A polícia está aqui. Wilcox e Daniel estão sendo interrogados em salas separadas. Phillips parece doente. O que você fez? Não respondi. As engrenagens estavam girando exatamente como eu tinha previsto. Às 10 horas, o advogado-geral da Meridian ligou. Diferente dos outros, atendi esse. Sr. Wilson, aqui é Patricia Graves, do departamento jurídico. Precisamos que o senhor venha imediatamente discutir as informações que enviou ao conselho. Estou disponível por telefone, respondi. Isso realmente precisa ser discutido pessoalmente. Não, não precisa. Interrompi com calma. Tudo o que sei está no relatório. E tudo o que tenho já está salvo em vários lugares seguros. Se algo acontecer comigo ou com minha família, cópias serão enviadas à SEC, à Receita Federal e a 3 jornais. Silêncio. Sr. Wilson. Ela finalmente disse, com a voz cuidadosa. O conselho está levando isso muito a sério. Já afastaram vários executivos enquanto investigam. Eles gostariam da sua colaboração. Já colaborei totalmente entregando toda a documentação. Minha parte está feita. Depois que ela desligou, fui até um restaurante a 30 quilômetros de Columbus, sem motivo para ser fácil de encontrar hoje. Durante o almoço, começaram a surgir notícias nos sites locais de negócios. Executivos da Meridian Technologies sendo investigados por irregularidades financeiras. Ainda sem nomes, mas isso viria. Às 14 horas, Robert Chen ligou. Está um caos, ele disse direto. Brian confessou depois que mostramos suas provas. Está tentando fazer um acordo. Culpa o Daniel dizendo que foi pressionado. Daniel está negando tudo. E o Phillips? Diz que era só um consultor e não sabia de nada sobre finanças. O conselho não está acreditando. Suspendemos os 3 enquanto seguimos investigando. E o dinheiro? Contadores forenses chegam na segunda. Estimativa inicial aponta pelo menos 4,5 milhões desviados em 3 anos. Talvez mais. Assenti comigo mesmo. Eu estava perto. O conselho quer falar com você. Robert continuou. Sobre voltar. E não só para seu cargo antigo. Estão criando um novo cargo de chefe de segurança. Reportando direto ao conselho. Eu já esperava por essa possibilidade, mas ainda assim fiquei surpreso. Vou pensar, respondi. Naquela noite, contei tudo para Andrea. Ela ouviu sem interromper, depois perguntou. O que você quer fazer? Boa pergunta. A parte da vingança estava completa. As pessoas que me tiraram foram retiradas também. Provavelmente enfrentariam acusações criminais. A justiça foi feita com calma e precisão. Mas voltar a Meridian seria voltar ao lugar que me descartou depois de 17 anos. Eu conseguiria? Eu queria. Preciso de tempo para decidir, disse por fim. Mais tarde naquela noite, abri meu notebook uma última vez e postei uma única frase no meu perfil parado do LinkedIn. Nunca queime pontes.
Apenas deixe que elas desabem sob o peso da própria ganância. Em poucos minutos, ex-colegas começaram a me procurar. A notícia estava se espalhando. O cara quieto dos sistemas tinha derrubado 3 executivos, sem levantar a voz. Na segunda, todos saberiam exatamente quem eles tinham subestimado. Segunda de manhã, entrei na sede da Meridian, usando um terno que não usava há anos. O segurança me olhou 2 vezes, depois imprimiu um crachá de visitante. Bem-vindo de volta, Sr. Wilson. Ele disse com respeito. A subida até o andar executivo foi silenciosa. Nunca tive motivo para ir até esse andar antes. Agora eu era esperado na sala do conselho. 10 membros estavam sentados ao redor de uma mesa brilhante. Robert Chen fez um leve aceno quando entrei. A CEO interina, antes diretora de operações, parecia desconfortável. Sr. Wilson, ela começou. Obrigada por vir. A situação que o senhor revelou é sem precedentes. Continuei em silêncio. A fraude parece ser pior do que relatado no começo, ela disse. A equipe forense identificou quase 5,2 milhões de dólares desviados. Acusações criminais estão sendo preparadas. Continuei esperando. Robert pigarreou. Jake, o conselho votou por unanimidade a criação de um novo cargo executivo. Diretor de Segurança da Informação. Cargo executivo completo, com ligação direta ao conselho. Queremos oferecer esse cargo a você. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Dentro estão minhas condições, eu disse. Não são negociáveis. A CEO abriu, leu rapidamente. Suas sobrancelhas se ergueram. Autoridade total para auditorias em todos os setores. Orçamento independente. Poder de veto sobre decisões de tecnologia financeira. Assenti com a cabeça. Isso é incomum. Ela disse. Desviar 5,2 milhões também foi. Respondi. Isso aconteceu porque ninguém estava prestando atenção. Agora vai ter alguém. A sala ficou em silêncio. Vocês têm até o meio-dia, eu disse, me levantando. Tenho outras ofertas. Quando fui sair, Robert perguntou. Você planejou tudo isso desde o começo, Jake? Parei na porta. Não planejei ser demitido depois de 17 anos. Tudo depois disso foi só eu fazendo o que sempre fiz. Identificar falhas no sistema e aplicar medidas de segurança apropriadas. Às 11h47, eles ligaram. Aceitaram todas as condições. 6 meses depois, eu estava sentado no meu novo escritório, revisando os protocolos de segurança do próximo trimestre. A vista mostrava o horizonte de Columbus, lembrando o quanto tudo tinha mudado. Brian Wilcox se declarou culpado por várias fraudes. Em troca da cooperação, receberia pena reduzida, ainda assim, significativa. Daniel estava lutando contra as acusações, dizendo que não sabia do esquema, apesar das provas. Jason Phillips fugiu para o Brasil, mas estava sendo extraditado. O dinheiro foi recuperado, quase tudo, o suficiente para a empresa evitar prejuízo sério. Minha antiga equipe agora respondia a mim, mas eu havia promovido Steven para cuidar das tarefas diárias. O garoto tinha potencial, só precisava que alguém notasse. Uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Andrea estava ali, sorrindo. Vamos almoçar? Ela perguntou. Assenti, pegando meu casaco. Enquanto passávamos pelo setor de TI, as conversas diminuíram por um instante. Não por medo, mas por respeito. Essas pessoas sabiam o que aconteceu. Sabiam que eu poderia ter destruído a empresa. E em vez disso, salvei. No elevador, Andrea apertou minha mão. Feliz? Pensei na pergunta. A raiva que me moveu nos primeiros dias já tinha ido embora. O que restou não era exatamente felicidade. Era mais como satisfação. Missão cumprida. Estou bem, eu disse. Lá fora, o sol de outubro aquecia nossos rostos enquanto caminhávamos até um restaurante perto. Meu celular vibrou com uma mensagem de Robert Chen. O conselho aprovou o aumento no seu orçamento de segurança. Votação unânime. Sorri levemente. Sem discussões, sem perguntas, só confiança. Andrea percebeu minha expressão. O que foi?
Nada, eu disse, colocando o celular no bolso. Só pensando em pontes. Algumas desabam sozinhas, outras, quando consertadas, ficam mais fortes do que nunca. E essa eu construí do jeito certo, dessa vez.